A paz do Senhor, amados, bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 308 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de João e a nossa porção diária de hoje vai se encontrar dos capítulos 9 ao capítulo de número 10, amém? Espero que você consiga separar um tempo neste domingo para meditar na palavra do Senhor, para se alimentar dela. Eu creio que Deus irá fazer uma grande obra, irá te abençoar e irá te dar sabedoria. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 10 e o verso 10 de João, que diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Bom, no capítulo de número 9, nós vemos que Jesus, depois de ter comparecido à festa dos tabernáculos e depois de ter discutido muito com os fariseus, consequentemente, após aqueles cenários, ele vai encontrar um homem cego. E o que o texto nos informa é que esse homem, ele era cego de nascença, ou seja, ele já nasceu cego, né? O texto também mostra que os seus pais, como testemunhas, também falaram isso para os fariseus, que aquele homem era cego desde quando nasceu. E os discípulos, ao verem aquele cego, perguntaram para Jesus: Senhor, por que este homem nasceu cego? Porque os seus pais pecaram ou porque ele mesmo pecou? Observe que coisa interessante. A enfermidade, na tradição judaica e numa boa parte da Bíblia Sagrada, ela está associada a um pecado cometido, o que nos dá a entender um ensinamento muito profundo, que quando alguém peca, automaticamente algo de mal recai sobre ele. Muitas das vezes as pessoas pensam que o pecado influencia somente na nossa salvação ou não. Mas pelo que nós podemos perceber nas Escrituras, o pecado também influencia na nossa vida material e natural. Aquele moço que foi descido pelo telhado, ele foi perdoado dos seus pecados e o perdão gerou para ele a cura, certo? E aqui os discípulos perguntam isso: quem pecou, ele ou os pais, certo? Neste caso, Jesus vai dizer que aquela enfermidade não era derivada nem de pecado dele e nem de pecado dos pais. O que nos dá a entender então que uma enfermidade ela pode ter uma outra causa, um outro motivo e um outro propósito. Então Jesus vai responder assim no verso 3: Nem ele pecou e nem os pais dele, mas isto aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então haverão pessoas enfermas, pessoas que estarão passando por dificuldades, por provações, com o propósito de que Deus manifeste sobre essa pessoa a sua obra e a sua glória. Assim, a vida daquela pessoa será usada como instrumento de louvor para Deus. E nós veremos isso amanhã realmente através de Lázaro, né? Então, Jesus então vai curar aquele homem da sua cegueira, e quando aquele homem é curado da sua cegueira, começa então um novo discurso entre os fariseus, o cego e a pessoa de Jesus. Eles não acreditando que aquele homem era cego e que Jesus o havia curado, chamou aquele homem e perguntou para ele quem o havia curado. E aquele homem diz que quem o havia curado era Jesus. E eles perguntam: mas você realmente era cego? Ele disse: sim, eu era cego desde quando eu nasci. Se chamam os pais daquele homem, e os pais daquele homem também dizem: olha, como ele foi curado, nós não sabemos, mas ele era cego e ele está curado. Então os fariseus não queriam dar a Cristo a glória, né? E então vai chegar um momento em que a discussão se torna tão inútil que aquele homem diz assim: sabemos que Deus não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse Deus atende. Aqui nós temos um ensinamento a respeito de Jesus, que se Deus atendeu a Jesus, é porque ele
fazia a vontade de Deus e temia a Deus, o seu Pai, né? Então não tinha como eles refutarem o argumento desse homem. E um segundo ensinamento aqui é um ensinamento a respeito da oração. Uma oração eficiente é uma oração de um homem que não pratica pecados constantemente, que não vive na prática do pecado, né? Mas que teme a Deus e que faz a vontade de Deus. Bom, então aqueles fariseus vão ficar revoltados porque eles acham que o cego está querendo ensinar eles, e na verdade eles precisavam de um ensino, e abandonam o cego. Então Jesus vai e encontra aquele cego novamente e pergunta se ele crê no Filho do Homem. Observa novamente a necessidade da fé, né? O Evangelho de João está repleto de exemplos. E aquele homem disse: quem é, Senhor, para que eu possa ver e crer nele? E então Jesus disse: é aquele que você está vendo agora. E então aquele homem disse: eu creio, Senhor. E aquele homem, naquele momento, recebe cura da sua enfermidade e salvação da sua alma. Nós não podemos pregar apenas a cura, precisamos pregar também a salvação. E se alguém precisa, não podemos pregar apenas a salvação e negar-lhes a cura, porque a vontade de Jesus é salvar a alma da pessoa e, segundo o seu querer, salvar também o seu corpo físico de toda e qualquer enfermidade. Bom, no capítulo 10, então, Jesus começa a ensinar uma parábola sobre o pastor, as ovelhas e um curral. Ele vai dizer que todo aquele que salta pela janela ou pelo muro de um curral é salteador e ladrão. Mas as ovelhas não dão ouvidos à sua voz. Mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A estes as ovelhas atendem e lhe obedecem sua voz. Isso aqui era uma analogia de uma realidade que estava acontecendo naqueles dias. Geralmente esse aprisco, esse curral, ele ficava ao lado de uma casa. Era muitas vezes feito mesmo de tijolos, né, com paredes levantadas. E ali ficava um homem responsável por aquela porta. Então Jesus está dizendo primeiro que aqueles homens que forçavam as pessoas a obedecerem a ele, eles não eram pastores, eles eram ladrões e salteadores. Aquele que está na porta, esse é o pastor, porque ele fala e as ovelhas ouvem ele gentilmente, certo? E as ovelhas, quando passam pela porta, este pastor conduz elas ao pasto e ao descanso. Então, tanto o pastor quanto a porta das ovelhas representava Jesus, e aquelas ovelhas representavam o povo que estava crendo em Jesus. E olha que coisa interessante. Ele vai falar assim no verso 8: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Então, quem dá ouvidos ao engano? Quem dá ouvido ao engano é aquele que não é ovelha de Jesus. Ontem nós vimos, que aquele que não crê na palavra de Deus, acaba crendo em mentiras. É aquele que crê em mentiras, ele é filho do diabo, mas aquele que crê na palavra de Deus, este é filho de Deus. Aqui Jesus está falando de ladrões e salteadores, não está falando de Satanás. Ele está falando de ladrões e salteadores. Muitas pessoas pegam esse texto do verso 10 dizendo: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E falam que aqui está falando de Satanás. Não, ele não está falando de Satanás aqui, porque o texto acima deixa claro: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Muitos homens haviam se levantado antes de Jesus com revoluções, com movimentos, para tentar libertar o povo de Israel e o povo da Judeia. E todos eles falharam. E olha que coisa interessante, todos esses homens levaram pessoas à morte, por tentarem se levantar contra Roma, por tentarem uma revolução. Mas Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Observe que Jesus não quer conduzir ninguém à guerra. Jesus quer conduzir as pessoas à paz e à tranquilidade. Depois Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, que foi o que esses líderes de movimentos fizeram. E então Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham abundância.
Jesus veio para fazer o oposto daqueles homens. Então nós temos aqui vários ensinamentos, certo? O primeiro deles é: toda e qualquer pessoa que conduz alguém a uma mentira, que conduz alguém a um engano, essa pessoa é um ladrão e um salteador. Geralmente essa pessoa, ela quer se auto-beneficiar da ovelha, certo? Temos ladrões e salteadores hoje? Temos. São líderes espirituais, pastores, bispos, pessoas que se declaram profetas, que querem apenas arrancar da igreja, que querem apenas usufruir dos bens das pessoas e não prega a elas o evangelho da salvação, não ora por elas, não cuida e não se preocupa com essas pessoas. Geralmente os ladrões e salteadores, eles não respeitam as pessoas, eles agridem as pessoas verbalmente e às vezes até fisicamente, e eles não têm uma preocupação com a salvação da alma da pessoa, certo? Então nós temos muitos ladrões e muitos salteadores. Mas Jesus vai dizer o segundo ensinamento: se nós temos muitos ladrões e salteadores, as ovelhas, porém, não vão dar ouvidos a eles. A quem que as ovelhas dão ouvidos? Ao pastor, aquele que tem uma palavra santa, pura e verdadeira, o nosso Jesus. Então Jesus disse: eu sou a porta. Ele está dizendo: só existe uma entrada para a salvação, para a vida eterna, e essa entrada é Jesus. Só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Lembra de tudo que ele já disse que é. Agora ele diz que é a porta, né? Depois Jesus vai dizer que os ladrões e salteadores, eles vêm para roubar, matar e destruir, certo? E isso é o que esses falsos pastores, mestres, profetas fazem, né? Mercadejando a palavra de Deus. Mas Jesus, ele tem um propósito maior. O propósito de Jesus é de trazer vida, e não apenas qualquer vida. Jesus quer trazer vida em abundância, ou seja, vida em grande quantidade, vida eterna. Então, se você quer vida eterna, você precisa ir para Jesus. Muitas das vezes nós ficamos focados em homens, tradições, religiões, mas quem vai salvar a minha e a sua alma é Jesus, através da sua santa e preciosa palavra. Amém? Bom, então o ensinamento de Jesus continua. Ele disse então que já era a porta, agora no verso 11 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Observa que ele deu um adjetivo a esse pastor. Esse pastor é bom. Jesus é o bom pastor. Existem outros pastores? Existem. Pastores maus, como Ezequiel profetizou. Pastores que não se preocupam com a alma das pessoas, né? Olha o que ele diz no verso 12. O mercenário não é pastor, né? A quem as ovelhas não pertencem. Vê o lobo chegando e o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Observe que coisa interessante. Tem um pastor verdadeiro e tem um mercenário. E também tem os ladrões e salteadores. Quem é o mercenário? É aquele que parece pastor, mas ele quer apenas usufruir dos benefícios das ovelhas. Se atente para isso, né? Temos muitos mercenários hoje no meio cristão. Pessoas que não têm a preocupação, não têm o anseio de cuidar da minha e da sua alma. Então Jesus diz assim: o bom pastor, que é Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o sinal de que alguém é ou não um bom pastor é o fato de alguém dar a vida pelas suas ovelhas. Bom, então vai começar ali uma nova discussão, porque Jesus, assim, se afirmava ser o Filho de Deus, né? E vão perguntar para ele: você é o Cristo? Diga se isso, você é ou não, para que nós creiamos ou não creiamos em ti. Então Jesus disse: já falei, mas vocês não acreditaram. Novamente, o fato de crer em Jesus é fundamental no Evangelho de João. Bom, Jesus vai dizer novamente que as ovelhas dele ouvem a voz dele, e ele conhece as suas ovelhas e elas os seguem. As ovelhas de Jesus não seguem homens, tradições ou religiões. As ovelhas de Jesus seguem a Jesus, né? E então os judeus vão dizer: não é por causa de obras que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem,
está se fazendo Deus. Então eles diziam que Jesus estava pecando aqui, pelo fato de dizer que era Deus. Todas as vezes que Jesus dizia ser o Filho de Deus, era isso que ele estava afirmando. Então todo mundo que crê em Jesus precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele é o próprio Deus. Com isso, olha o que Jesus responde. Verso 34 do capítulo 10. Não está escrito na lei de vocês? E eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e as escrituras não podem falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque eu declarei que sou o Filho de Deus? Observa que Jesus, ele não vai pegar a tradição, ele não vai pegar uma religião, ele não vai pegar um homem como referência de uma verdade. Qual é a referência de verdade para Jesus? As Escrituras Sagradas. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas dizem que as Escrituras são falhas e que a tradição da igreja é quem deve ser mantida de pé. Mas olha o que Jesus disse, as Escrituras não podem falhar, ou seja, as Escrituras são infalíveis. E olha o que Jesus disse, é nas Escrituras que está escrito que vocês são deuses. Se as Escrituras estão declarando que eu sou filho de Deus, Jesus estava dizendo, então eu sou o Filho de Deus, né? Com isso, Jesus declarou para os fariseus que ele não estava blasfemando, mas que ele estava dizendo uma verdade, não segundo os homens, mas segundo as Escrituras Sagradas, que são infalíveis, né? Depois, no verso 40, diz assim, novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde Jordão batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Muitas das vezes nós, cristãos, focamos muito em sinais, em milagres, em maravilhas. Mas observe uma coisa, o que realmente importa não são os sinais e as maravilhas que se operam. Glórias a Deus quando Deus opera sinais. Mas o que realmente importa é o que alguém prega. O que esta igreja, o pastor, o pregador, aquele que está com a palavra, o que ele falar tem que ser a verdade de Deus. Tem que estar de acordo com as Escrituras Sagradas. O que realmente importa não é o que alguém faz, milagres e sinais, e sim o que alguém prega, a verdade de Deus. Amém? Então lembre, a porta é Jesus. O bom pastor é Jesus. As Escrituras são a base da verdade de Jesus. E somente existe salvação através de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar por tudo que o Senhor tem feito e operado em nossas vidas. Cremos que só existe um bom pastor, que é Jesus. Cremos que só existe uma porta que nos abre o caminho para o céu, e essa porta é Jesus. Só existe um meio de sermos salvos, e esse único meio é Jesus. A tua palavra é a única base inerrante da verdade. A palavra de Deus são as Escrituras Sagradas que nos levam a crer em Jesus, e que a cada dia nós possamos nos fortalecer no estudo da sua palavra, indicando, fortalecendo outras pessoas a crerem também na palavra de Deus. É assim, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilha e se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.